Caríssimos irmãos, hoje somos chamados a nos deter sobre a brecha, em favor dos sacerdotes de nossa Santa Igreja. O muro da santidade, sacralidade e até da confiança tem sido alvo de ataques constantes de Satanás. As perdas têm sido numerosas e dolorosas. É chegada a hora derradeira em que precisamos deter-nos sobre a brecha com nossas orações. Esta é a atitude que convido a todos seguirem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Enviai-nos auxílio, Senhor, do vosso santuário. Senhor, tende piedade de nós. Ouçamos as palavras do livro do Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos, e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Atá-los-ás a tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Reflexão. Decreto Presbyterorum Ordinis sobre o ministério e a vida dos sacerdotes. Número 3. O ministério dos presbíteros no mundo. De algum modo são segregados dentro do povo de Deus, não para serem separados dele ou de qualquer outro homem, mas para se consagrarem totalmente à obra para que Deus os chama. Não poderiam ser ministros de Cristo se não fossem testemunhas e dispensadores de uma vida diferente da terrena, e nem poderiam servir os homens se permanecessem alheios à sua vida e às suas situações. O seu próprio ministério exige, por um título especial, que não se conformem a este mundo, mas exige também que vivam neste mundo entre os homens e, como bons pastores, conheçam as suas ovelhas e procurem trazer aquelas que não pertencem a este redil, para que também elas ouçam a voz de Cristo e haja um só rebanho e um só pastor. Para o conseguirem, muito importam as virtudes que justamente se apreciam no convívio humano, como são a bondade, a sinceridade, a fortaleza de alma e a constância, o cuidado assíduo da justiça e a delicadeza. Intenções. Consagração total à obra de Deus. Testemunho de uma vida diferente. Não se conformar a este mundo. Virtudes, bondade, sinceridade, fortaleza de alma e constância, cuidado assíduo da justiça e delicadeza. Ao Divino Espírito Santo. Ó Espírito Santo, Pai da luz, doce hóspede e santificador de nossas almas, bom Consolador, dispensador de toda a graça, a vós nos dirigimos em união com Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem ungistes, fazendo-o sumo e eterno sacerdote. Imploramos vossa divina graça para todos os sacerdotes e candidato ao estado sacerdotal. Vinde, Espírito Criador, sobre a Igreja e seus sacerdotes. Multiplicai na Igreja os sacerdotes santos, em benefício de tantas almas imortais necessitadas de sua ajuda. Vinde, Espírito Criador, sobre a Igreja e seus sacerdotes. Ó Divino Espírito, formai-os como formastes o coração de Jesus, cheio de bondade e amor, paciente e misericordioso. Vinde, Espírito Consolador, sobre a Igreja e seus sacerdotes.
Espírito divino e autor de todo o bem, enchei vossos sacerdotes de sentimentos nobres e elevados, grandes em sua dignidade e muito pequenos diante de vós. Ó Espírito divino, unção espiritual, fazei-os mansos e humildes, simples e trabalhadores como servo fiel. Ó Espírito divino, caridade ardente, fazei-os heróis em seu alto domínio e arautos da caridade ao próximo. Ó Espírito, raio de luz celestial, fazei os discípulos dóceis do Divino Mestre e guias experimentados do povo na luta espiritual. Ó Espírito Divino, fogo abrasador, fazei que não se dobrem diante dos poderosos da terra na defesa dos princípios da verdade e que sejam amigos do povo e do humilde. Ó Espírito de bondade e misericórdia, fazei que se inclinem para o fraco e necessitado, para o triste e aflito, para o pobre e desesperado. Ó Espírito de paz e de doçura, fazei que sejam fiéis promulgadores da lei de Deus e esforçados lutadores pela justiça. Ó Espírito de singeleza e sinceridade, fazei que sejam homens maduros no julgamento e no cumprimento de seus deveres. Ó Espírito de modesta inocência, fazei que dirijam as suas aspirações às alturas onde Deus habita e não se manchem com o lodo da terra. Ó Espírito de graça e oração, fazei que sejam quais mendigos por nós, diante da porta do céu, advogados dos pequenos e desamparados, e mães ao lado dos enfermos e moribundos. Ó Espírito de santidade e justiça, fazei que vivam a doutrina de Cristo e não se conformem com os princípios do mundo. Ó Espírito de fidelidade e verdade, fazei que sejam inimigos de toda falsidade e mentira, amantes da verdade, da justiça e da paz. Ó Espírito da santa alegria e da paz, fazei que sejam alegres no Senhor e conhecedores da dor. Ó Espírito de paciência e longanimidade, fazei-os valentes na perseguição e no sofrer, fortes na fé e na santidade de vida. Fazei que conduzam as almas pelo caminho da verdade e da justiça aos gozos da vida eterna. Queremos ser os Nicodemos, que humildes lhes pediremos instrução e conselho, os Cirineus, que os ajudaremos a levar à cruz, as almas verônicas que lhes prostraremos toda a nossa ajuda, em sua dolorosa via sacra. Amém. Jesus, Salvador do mundo, santificai os vossos sacerdotes. Todos os santos sacerdotes, rogai por nós. Maria, Rainha do clero, rogai por nós. Alcançai-nos numerosos e santos sacerdotes. Ó Maria, Mãe de Jesus, sede sempre a mãe deles. Preservai-os de todo o pecado. Protegei-os em todos os perigos de alma e corpo. Ajudai-os a cumprir conscienciosamente todas as suas obrigações. Alcançai-lhes a graça da perseverança em sua vocação e um zelo ardente pela glória de Deus e pela salvação das almas. Assim seja. São José, protetor da Igreja, rogai por ela e seus sacerdotes. Ó Espírito Criador, que com a vossa unção consagrastes a Jesus Cristo, fazendo-os participantes do sacerdócio de Cristo, fazei que elevem suas mãos ungidas em fervorosa súplica ao Altíssimo, pedindo graças e perdão, que com elas
abençoem os corpos e as almas, que com elas levantem diariamente, no santo sacrifício do Novo Testamento, a hóstia imaculada, o Cordeiro sem mancha, como vítima digna do gênero humano, para adorar a Deus eterno, dar-lhe graças, pedir a remissão dos pecados e os auxílios necessários nas lutas da vida. Assim seja. Ó Maria Imaculada, Esposa do Espírito Santo, rogai por nós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Jesus Cristo. Ouve, Senhor, as nossas orações, e até vós cheguem os clamores de nossas preces. Para que não continuem os pequeninos a pedir pão sem ter quem lhes distribua, dai sacerdotes à vossa Igreja, ó Jesus. Para que não falte quem suscite na alma dos moços o amor do sacerdócio, dai sacerdotes à vossa Igreja, ó Jesus. Para que os cegos da alma vejam, os surdos ouçam, ressuscitem os mortos e os pobres sejam evangelizados. Dai sacerdotes à vossa Igreja, ó Jesus. Para que os oprimidos do demônio sejam livres, os justos se justifiquem mais e os santos se santifiquem mais ainda. Dai sacerdotes à vossa Igreja, ó Jesus. Para que haja em cada igreja quem diga ao povo, apontando a imagem de Maria, eis a vossa mãe. Dai sacerdotes à vossa Igreja, ó Jesus. Para que os que vivem em trabalhos e tribulações reclinem sobre o vosso peito a cabeça desfalecida e encontrem a paz e o repouso. Dai sacerdotes à vossa Igreja, ó Jesus. Para que em toda parte se ofereça, em honra de vosso nome, uma hóstia pura e imaculada. Dai sacerdotes à vossa Igreja, ó Jesus. Para que se realizem diariamente os vossos desejos de celebrar a Páscoa conosco na Santa Comunhão. Dai sacerdotes à vossa Igreja, ó Jesus. Para que não falte quem leve aos enfermos as consolações da fé e os auxílios dos santos sacramentos. Dai sacerdotes à vossa Igreja, ó Jesus. Para que o vosso nome seja santificado, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dai sacerdotes à vossa Igreja, ó Jesus. Para que, segundo a vossa santa vontade, haja neste mundo um só rebanho e um só pastor. Dai sacerdotes à vossa Igreja, ó Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Deus Pai. Pai do céu, abençoai os vossos sacerdotes. Pai do céu, abençoai os vossos sacerdotes. Pai, abençoai a alma dos sacerdotes, para que sejam angelicais e santas como a de Jesus. Pai, abençoai a alma dos sacerdotes. Pai, abençoai o coração dos sacerdotes, para que sejam fornalha do divino amor como a de Jesus. Pai, abençoai o coração dos sacerdotes. Pai, abençoai a vontade dos sacerdotes, para que sejam na luta e na necessidade, como bons pastores sempre prontos a dar a vida pelas ovelhas, como Jesus. Pai, abençoai a vontade dos sacerdotes. Pai, abençoai os lábios dos sacerdotes, para que sejam como os de Jesus e só profiram palavras de compaixão,
de perdão, de conforto e de luz, e ecoem sempre neles as palavras de Jesus. Pai, abençoai os lábios dos sacerdotes. Pai, abençoai os olhos dos sacerdotes, para que vejam claro o fundo das almas, espelhem a bondade paternal de Jesus, a fim de que só Jesus veja através deles. Pai, abençoai os olhos dos sacerdotes. Pai, abençoai as mãos dos sacerdotes, nas quais vosso Filho desce e nelas depositou todos os tesouros, seus sacramentos, suas graças, suas bênçãos, suas almas, sim, o próprio céu com poder de abri-lo ou fechá-lo para os outros, para que quais santas e veneráveis mãos de um consagrado a Deus signifiquem e transmitam bênçãos, proteção, poder e apoio espirituais. Pai, abençoai as mãos ungidas dos sacerdotes. Pai, abençoai toda a imagem dos sacerdotes, para que na força do Espírito Santo e sob sua direção e pela intercessão da Mãe de Deus, revelem Jesus no homem. Pai, abençoai a imagem dos sacerdotes. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.